Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e esse é o canal oficial da comunidade cristã Radavar. O estudo de hoje é uma espécie de decorrência do estudo anterior, que nós falamos sobre iniquidade. Acontece que no estudo sobre iniquidade, nós chegamos a comentar que obedecer a Deus seria obedecer à lei. Com base nisso, veio a questão: será que eu estaria fazendo propaganda da lei? Fazendo apologia à lei? Divulgando, né, nesse sentido? Para falar a verdade, eu acho que eu estou sim, eu acho que eu estou fazendo estou puxando um pouco a sardinha para o lado da lei sim, eu acho importante isso. Por isso o tema, não tenha medo da lei. Na realidade, eu creio que o cristão hoje, ele se incomoda muito quando a gente fala de lei. Porque o cristão considera a lei ultrapassada e que a lei não vale mais. Mas nós não pensamos assim, não. Eu vou adotar aqui, para a gente trabalhar o assunto, algumas passagens baseadas em encontros que Jesus teve com os fariseus. Nesses encontros, os fariseus confrontaram Jesus, saduceus, fariseus, basicamente os fariseus. Eles confrontaram Jesus, questionando, perguntando, tentando colocá-lo contra a parede, vamos dizer assim. Mas Jesus foi mais esperto que eles, claro. É Jesus, né? E as respostas que ele deu nessas ocasiões são para nós ensinos muito importantes. E é sobre eles que nós vamos falar. A primeira passagem é o trecho de Mateus, capítulo 22, de 36 a 40. Mesmo esquema, os fariseus estão questionando Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Presta atenção aqui, ó, na lei. Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse versículo deixa bem claro que Jesus está dizendo que o grande mandamento da lei é um mandamento de amor. Amarás o Senhor teu Deus. Aqui Jesus está citando Deuteronômio, capítulo 6, é o Shema, né? Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e por aí vai. Ele está citando isso aqui. Ele está citando a lei. Porque os fariseus perguntaram da lei, ele está citando justamente a lei, dizendo que esse é o maior mandamento da lei. Mandamento de amor. Amarás o Senhor teu Deus. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus fala. Porém, Jesus não parou ali. O fariseu perguntou qual é o maior mandamento, e Jesus foi mais adiante e disse: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Do mesmo modo, Jesus, aqui no versículo 39, ele está citando a lei. Ele está citando o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está escrito lá. Tem mais coisa, mas é isso aí que está dizendo lá. E ele coloca, esse é o segundo maior mandamento da lei. Mas a maneira que Jesus fecha, versículo 40, esse confronto com os fariseus, é magistral. Ele diz, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo aqui, de uma forma bem clara, é que toda a lei está apoiada em mandamentos de amor. Amarás a Deus e amarás o próximo. São os dois mandamentos. Amarás a Deus e ao próximo. Mandamentos de amor. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É que nós focamos a lei. Então, amar a Deus e amar ao próximo são como fundamentos da lei, como o apoio, a base de toda a lei, porque a lei depende deles, eles são também a própria referência, o norte. Nós não podemos olhar para a lei sem ter esses dois mandamentos em mente. Nós não podemos olhar para a lei sem ter o mandamento de amor em mente. Isso, no fim, acaba sendo para nós uma questão muito curiosa, porque, doutrinariamente, nós ouvimos que Jesus veio e trouxe a lei do amor. E a lei foi ultrapassada.
A lei foi superada. Porém, não é o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que a lei depende do amor. E os dois maiores mandamentos da lei são mandamentos de amor: amar a Deus e amar ao próximo. Nós precisamos, como cristãos, reler a lei tendo em mente esses mandamentos, esses nortes, esses pontos de referência, porque o amor é justamente o que segura, o que fundamenta toda a lei, porque a lei depende deles. É mais ou menos assim: se nós olharmos para a lei sem isso, aí sim a lei será uma lei de talião, um código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. E a lei não é isso, não é isso que Jesus está dizendo aqui. Nós precisamos ter coragem de olhar para a lei com esses olhos, os mesmos olhos de Jesus, dizendo que os maiores mandamentos da lei são mandamentos de amor. A segunda passagem que eu quero mencionar nessa apologia é Mateus ainda, só que no capítulo seguinte, capítulo 23, versículo 23. Ele está falando com os fariseus e aqui o confronto foi mais incisivo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Esse versículo é muito utilizado por quem fala de dízimos, adotando contra ou a favor, não importa, né? Não é o tema aqui, mas, do mesmo modo que os fariseus, talvez quem fale disso, dos dízimos, despreza também o mais importante da lei, porque Jesus está dizendo aqui, ó, deixa bem claro aqui em vermelho, ó, desprezais o mais importante da lei. O que Jesus está dizendo aqui é que a lei tem como preceitos mais importantes o juízo, a misericórdia e a fé. Nós não podemos olhar para a lei e nos esquecermos disso, que a lei, ela tem no juízo o seu ponto importante. A misericórdia como característica importante, a fé. Esses três pontos são os mais importantes da lei. E os fariseus aqui estavam esquecendo. É interessante perceber que no Evangelho de João, Jesus é tratado como o Logos, o Filho de Deus. A palavra de Deus desceu e habitou entre nós. Se fez carne e habitou entre nós. E é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós que está dizendo que o mais importante na lei é a justiça, o juízo, a misericórdia e a fé. E foi essa mesma palavra que disse também que os dois maiores mandamentos da lei são mandamentos de amor. E, obviamente, toda a lei depende desses dois mandamentos. Foi o Logos que disse isso. E sabe o que o cristão faz? Nada. O cristão ignora isso aí. Ó. Jesus vem e faz aqui a propaganda dele da lei, ele faz a apologia dele, ele mostra como nós devemos olhar para a lei. E o que o cristão faz? Ele ignora completamente isso aqui. Ele não olha, ele sequer olha para a lei. É muito comum a gente perceber que nas igrejas não se olha para o Antigo Testamento. E em especial a lei, que são 5, né, os 5 livros de Moisés, os 5 primeiros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Lá está a lei, e é lá que nós temos a justiça, a misericórdia e a fé, como Jesus está mencionando. Ele, como Logos, veio encarnado e nos ensinou isso. Quando estou falando de ensino, eu vou citar aqui, para a gente fechar o estudo, João 7, 16. Capítulo 7, versículo 16. Evangelho de João. O mesmo que falou que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele também disse, no Evangelho de João, Jesus estava lá num determinado momento com os seus discípulos, ensinando, e a passagem é essa. Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou.
Ele está deixando bem claro que o que ele está ensinando, a doutrina que ele está trazendo, não é dele, mas de Deus, do Pai, que o enviou. E Jesus veio para nos ensinar como olhar para a lei, nesse caso aqui. Nesse sentido, nós temos que compreender que, quando Jesus falou que os maiores mandamentos da lei são mandamentos de amor, e toda a lei depende disso, depende do amor, essa doutrina é de Deus. Quando Jesus disse isso, ele estava trazendo a palavra de Deus. E quando ele disse que a justiça ou o juízo, a misericórdia e a fé são os maiores preceitos da lei, ele estava dizendo também, como logos, como palavra de Deus, como a doutrina de Deus. Está lá em João 7. É o que ele falou ali. E se toda a lei depende do amor, nós também temos que compreender que esses preceitos mais importantes da lei, está lá no Evangelho de Mateus, justiça depende do amor. A misericórdia depende do amor. A fé depende do amor. Ou seja, todos os preceitos, ele disse, toda a lei depende dos dois mandamentos, que são de amor, amar a Deus e amar ao próximo. Portanto, quando Jesus veio como o Cristo, como o ungido de Deus, como o Messias, ele estava justamente mostrando para nós como, nessas passagens, claro, como nós devemos olhar para a palavra de Deus, como nós devemos compreender a palavra de Deus. Nós não podemos desprezar. Os fariseus desprezaram. E se prestarmos atenção, hoje em dia não está muito diferente para nós cristãos. Nós também desprezamos a lei. Nós desprezamos o mais importante na lei. E nós temos que ter coragem de superar isso e olharmos para essa doutrina que Jesus trouxe com olhos mais sinceros, honestos e correção, para que nós saibamos verdadeiramente qual é o sentido da lei que Jesus está colocando aqui. Certo? Então, nós não podemos esquecer isso, que a lei depende do amor e os seus principais preceitos são preceitos de justiça, misericórdia e fé. Foi o que Jesus disse, está nos evangelhos, e como evangelho nós temos que passar adiante. Por isso a propaganda, por isso a apologia. Amém? Então não vamos ter medo da lei. Essa é a grande mensagem de hoje. Amém? Uma ótima semana para você. Shalom!